18. Aleluia, só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor amado, opera, meu Deus, maravilhosamente, derrama do Teu Espírito Santo, liberta. Senhor amado, em nome de Jesus, abre, Senhor amado, a porta da palavra. Santo de Israel, santíssimo é o Teu nome, glória a Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos graça superabundante hoje, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus Cristo. Engrandecido seja o Senhor para todos sempre. Aleluias. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluias. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Aleluias. Glorificado seja o Senhor. Nós vamos meditar um pouco sobre uma história que aconteceu no ano 722 a.C., na época do rei Ezequias. Naquela época havia um povo chamado povo da Assíria, um país que não existe mais, era um grande império mundial na época, cuja capital era Nínive. O livro de Naum narra sobre este povo, diz que era um povo violento, um povo dado a feitiçarias, a mentira, a calúnia, a deturpação. Diz em Naum, capítulo 3, versículo 1. Foi o império da Assíria que destruiu o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. O reino do norte sempre foi desviado de Deus por causa dos bezerros de ouro de Dan e Betel instituídos pelo rei Jeroboão. Por causa disso, o Senhor permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Em 2 Reis 18, o versículo 9, diz assim: Sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram e nem o fizeram. Diga glória a Jesus. O povo do norte se desviou do Senhor e o Senhor permitiu o cativeiro pelo rei da Assíria. Irmãos, o reino do sul ainda tinha alguma coisa de bom nele, diz o livro de Crônicas, inclusive com respeito ao reinado de Roboão. Tinha ainda alguns que serviam ao Senhor, inclusive nesta época o rei chamava-se Ezequias e era um homem de Deus, que servia ao Senhor com todo o seu coração. O inimigo invadiu não apenas o reino do norte, que era desviado de Deus, mas invadiu também o reino do sul. Neste próprio capítulo, o versículo 14... O versículo 3 já começa: porém no ano 14º de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e a cercou. Irmãos, o inimigo aqui se levantou não apenas contra o povo desviado de Deus, se levantou também contra o servo do Senhor. Repita comigo: muitas vezes o maligno se levanta contra o povo de Deus. Este é um ensino bíblico. O maligno se levantou contra Jó, diz o livro de Jó, se levantou contra o sumo sacerdote Zacarias, diz em Zacarias, o sumo sacerdote Josué, diz em Zacarias 3. Se levantou contra Pedro, disse Jesus em Lucas 22. Se levantou contra a igreja de Esmirna, diz ali em Apocalipse capítulo 2. Se levantou contra Israel, diz em 1 Crônicas 21. Incitou inclusive o rei Davi para fazer um censo contra a vontade de Deus. Muitas vezes o maligno se levanta contra o povo de Deus. Se levantou aqui contra Ezequias. O rei Ezequias pagou um forte e alto tributo para se ver livre do rei da Assíria. Versículo 14 deste capítulo. Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laquis. Laquis era uma cidade da fronteira do reino, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Na época isso era uma fortuna.
aliás, em termos de metais valiosos até hoje, uma quantia muito grande. Se levantou contra o povo de Deus acabou tendo prejuízo por causa disso. Tem gente que acha que crente não sofre esses ataques das trevas. Sofre sim, porque a palavra do Senhor ensina, Tiago 4,7, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir por quê? Porque é uma ação teimosa, perniciosa e persistente das trevas. Apocalipse 12:10 diz que o maligno de dia e de noite não cansa de acusar os irmãos diante do Senhor. Mas o versículo seguinte diz: mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Mesmo o rei Ezequias pagando um tributo para se ver livre da invasão estrangeira, diz ali a partir do versículo 19 que o rei da Assíria voltou. Não foi apenas uma investida, ele voltou. Em Jó capítulo 1 diz que o maligno ele fica rodeando a terra, rodeando para perturbar, e ele insiste. Em Mateus 12:44 diz que o espírito maligno sai de alguém e ele volta ao mesmo lugar de onde saiu para tentar conseguir espaço. Voltou, e aqui o enviado do rei se chamava Rabzaque, e ele foi e ele começou a afrontar, ele chegou nas muralhas de Jerusalém e começou a afrontar os servos do rei Ezequias, dizendo assim: não vos engane, o rei Ezequias, dizendo assim: o nosso Deus vai nos livrar, e os deuses das outras nações, a quem o rei da Assíria já destruiu, não puderam livrar nenhuma daquelas nações da mão do rei da Assíria, nem tampouco poderá livrar-vos da mão do rei Senaqueribe. E os servos do rei Ezequias, que estavam em cima do muro de Jerusalém, pediram a ele: escuta, fale conosco em siríaco, porque nós bem entendemos, siríaco era a língua internacional da época. Eles pediram: não nos falem em judaico, para que o povo não ouça. Os servos do rei Ezequias não queriam que o povo de Jerusalém ficasse amedrontado por causa das ameaças. Mas o Rabzaque, de forma muito petulante, prepotente, arrogante, ele continuou falando em hebraico e judaico, língua que todos eles entendiam, dizendo que Jerusalém acabaria por fim sendo entregue nas mãos do inimigo, do opressor, seria destruída e eles seriam levados em cativeiro, e não haveria Deus que pusesse livrá-los de suas mãos. Fala-me sem misericórdia. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Bramando como leão são essas ameaças do maligno, que vem para provocar temor, para aterrorizar, que vem para destruir. Irmãos, o rei, que era Ezequias, o que ele fez? Vamos ao capítulo 19. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou seus vestidos, se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Irmãos, o rei Ezequias, ele ouviu isso, o que ele fez? Ele pensou assim: isso é bravata, isso não vai acontecer nada de coisa nenhuma, e ficou belo e formoso no seu palácio? Não. Ele temeu. Mas pastor, o crente pode temer? No livro de Salmo diz assim: no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Diga glória a Jesus. Quando o servo de Deus teme, ele se derrama diante do Senhor. Salmo 22:14: eu me derramei como água diante de ti. Aqui também o rei Ezequias, ele se humilhou. Este ato de rasgar os vestidos e cobrir-se de saco era um ato de humilhação. Versículo 3, assim diz Ezequias: este é dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabzaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. Diga glória a Jesus. Irmãos, o rei Ezequias se humilhou,
se prostrou, mandou mensageiros ao profeta Isaías. O profeta Isaías, este que escreveu esse livro, que profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Já era um homem idoso na época deste rei. Homem de Deus, teve visões profundíssimas. Ele teve visão de longo alcance do Calvário, 700 anos antes de ocorrer, e narrou nos capítulos 52 e 53 de Isaías o que só uma testemunha ocular poderia dizer. Só que em 1 Pedro 1 diz que o Espírito de Cristo que nele estava testificava anteriormente os sofrimentos que haveriam de vir a Jesus e a glória que se lhes haveria de seguir. Diga glória a Jesus. Isaías profetizou pelo Espírito de Cristo. Ele era profeta de Deus, ele falava a palavra do Senhor. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, não é uma estátua, não precisamos fazer representação nenhuma de Deus, porque não existe figura que possa comportar a sua glória. Diga glória a Jesus. O profeta Isaías, servo do Deus vivo. Irmãos, o profeta tem que ser um homem de oração. O que o Ezequias fez? Ele mandou as pessoas à casa do homem de Deus para orar. Repita comigo: homem de Deus é aquele que ora. Meu amado, você pode ser pastor, presbítero, diácono, pode ser o que for, pode ter o título que for, mas se você não é uma pessoa de oração, você está se iludindo. Fala assim, viu? Servo de Deus é um homem que ora. E não apenas que ora, mas que ouve a voz do Deus vivo. Alguém que pode receber outros para orar, porque Deus irá falar. A oração será ouvida. Diga glória a Jesus. Irmãos, e aqui o Ezequias se humilhando muito, né? Esse é dia de angústia, dia de vituperação. Este cântico que nós cantamos é baseado neste texto. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Diga glória a Jesus. O rei Ezequias se prostrou, se humilhou e enviou lá para pedir oração. Olha a continuação da história. Isaías, versículo 6, Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, o rei Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de toda a terra: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua própria terra. Veio a voz, veio a palavra profética, veio a resposta de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas esse texto ele representa, ele dramatiza, vivifica muito bem o que é uma batalha espiritual. Irmãos, quando o servo de Deus tem um problema, ele tem que orar, mas não é apenas orar, ele tem que se derramar em oração, derramar em clamor. Mesmo que venha uma mensagem profética, isso não representa, não significa que o problema está resolvido de todo. É uma batalha espiritual. Fala para você, é uma batalha espiritual. Olha o que aconteceu, versículo 8. Voltou Rabzaque, achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. Quer dizer, ele estava em Laquis, que já era fronteira, ele já estava para mais longe, teve que se retirar de Jerusalém. Versículo 9, ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuzi: eis que ha saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros. O que aconteceu nesse meio de tempo é que Tiraca era o faraó do Egito da época, ele era de uma dinastia de etíopes, que assumiram o trono do Egito. Ele se insurgiu em guerra contra o rei da Síria, e o rei da Assíria teve que desviar a atenção de Jerusalém para guerrear contra Faraó. Isso já por intervenção sobrenatural de Deus, o inimigo teve que recuar. Só que ele não recuou quieto, ele recuou com as suas ameaças. Versículo 10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus. Fala, irmão, assim: Deus não me engana. Fala para o outro irmão assim: Deus nunca me enganou.
Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram como a Gozã, Arã, Rezefe, aos filhos de Éden que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei de Sefarvaim, de Ene, de Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o maligno sai, mas sai fazendo ameaça, sai com o seu terrorismo, sai com as suas maldições. Enviou cartas ao rei Ezequias. O que ele fez? Recebeu, foi direto na casa do Senhor. Olha que maravilha, versículo 15: orou perante o Senhor e disse. Em Tiago 5,13 diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Romanos 12,12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quer dizer, está com um problema? Leva diante do Senhor, coloca nas mãos de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, à sombra das tuas asas me refugio, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, 1 e 2. Diga glória a Jesus. Colocou tudo diante do Senhor, colocou no altar de Deus. Ó Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações de outras terras, lançaram os seus deuses no fogo, mas deuses não eram, obra de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a oração de Ezequias era completamente despida de egoísmo. Ele não estava pondo uma questão pessoal, não levou para o lado pessoal. Irmãos, e é muito bom quando o servo de Deus pode orar, porque a sua causa está identificada com a causa de Deus. Quando toca no servo de Deus é a mesma coisa que tocar no Senhor, mas nem sempre é assim. Se você está vivendo a tua individualidade, Deus não tem nada contigo. Farma-se em misericórdia. Você tem que ser um ramo da videira. Farma-se em um ramo da videira. Porque quem te tocar, toca na menina dos olhos do Senhor Deus dos exércitos, como diz em Zacarias capítulo 2. É aquilo que o Ezequias orou, é o que nós já cantamos. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Diga glória a Jesus. Houve uma ameaça. Ezequias pediu oração ao profeta, se derramou em oração, veio a palavra de vitória. Mas houve uma segunda ameaça. A questão não estava resolvida, tá? O inimigo recuou, mas estava perto ainda. Porque essa cidade de Líbna, para onde tinham se recuado, ainda é no reino de Judá, ainda é dentro do país deles. Então, não estava resolvida a história. Irmãos, existem pessoas que não entendem isto, que elas gostam de vir nos cultos de revelação e de profecia. Ouve a profecia e ouve e guarda. Passa 10 anos, a profecia não se cumpriu. Porque o profeta mentiu. Não, meu filho, é porque você é que foi preguiçoso. Fala assim, viu? Muitas profecias caem no vazio porque a pessoa não se mexe. Paulo disse a Timóteo, acerca das profecias que houve a teu respeito, batalhe por elas uma boa batalha.
Diga glória a Jesus. Não vos façais negligentes, mas tornai-vos imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas, diz em Hebreus capítulo 6. Tem que pelejar em oração. Aqui estava o rei Ezequias se derramando diante do Senhor. Olha o que aconteceu, ele foi para o templo orar. Desta vez ele não mandou mensageiros a ninguém. Olha o que aconteceu, versículo 20. Isaías, filho de Amós, o profeta, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Na lavahade canta, ripa hade conta lá da hariás, recansunda hade conta, ripa hade cansunda hariás, lava suda hade conta, ripa hade cansunda hariastei. Na lavahade canta, lava hade conta, ripa hade hariastei. O nosso Deus ouve, Ele ouve as orações, o nosso Deus vê todas as coisas, o nosso Deus se inclina à súplica de seus servos. Ele ouviu, aqui não precisou mandar mensageiro. Pelo Espírito Santo foi revelado ao profeta Isaías o que o rei tinha orado e a resposta do Deus de toda a terra. Irmãos, isto é ser servo de Deus, é falar com Deus e Deus ouvir. O nosso Deus é vivo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Esse menear a cabeça quer dizer olhar para trás assim, alguém que está muito na frente olhando para um atrasado com um olhar de desdém. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz, ergueste os teus olhos aos altos? Contra o Santo de Israel, por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste: com multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. O bosque do Líbano era um dos símbolos de Israel, porque naquela época o Líbano era cheio de cedros, árvores grandes, frondosas, de madeira muito forte, boa para todo tipo de construção. Então era um símbolo parabólico de Israel. As árvores representavam o povo, os príncipes, os maiorais do povo, quer dizer, é gente de categoria. Versículo 24, eu cavei e bebi as águas estranhas, com as plantas dos meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Aqui é a prepotência do rei da Assíria, achando-se como se Deus fosse. Porventura não ouviste que já dantes eu fiz isto, e já desde os dias antigos eu o formei? Agora porém o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Deus está dizendo assim: eu que queria destruir essas cidades, essas nações, porque estavam em pecado diante de mim, e eu quis usar um instrumento humano para isso, e eu levantei o rei da Síria para este fim. Deus dizendo com isso, não é o rei da Síria pelo seu poder que faz alguma coisa, mas é pelo meu poder, diz o Senhor. Diga glória a Jesus. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes que se levante. Porém o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, eu o sei, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus beiços, e pelo caminho por onde vieste, tu tornarás. Diga glória a Jesus. O nosso Deus é tremendo. Fala para assim, o nosso Deus é tremendo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim.
eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Sou Deus que dá a vitória, me buscaste, eu te dou a vitória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, no ano seguinte o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: as invasões do rei da Síria destruíram as plantações agrícolas de grãos, de 1 ano, de 2 anos, mas o Senhor diz: mas para o terceiro ano não entra. Diga glória a Jesus. Versículo 30, o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, mas nesta cidade não entra, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A primeira mensagem profética de Isaías foi muito resumida, muito condensada, mas continuou a assolação, continuou a batalha, continuou a perturbação, e o rei Ezequias continuou em oração e continuou no clamor. Agora veio a voz definitiva do Senhor. Irmãos, até a revelação profética é progressiva. O Senhor pode falar ainda coisas mais específicas e coisas mais poderosas e coisas mais definitivas ao nosso favor. Irmãos, essa história é tão importante que o capítulo 19 de 2 Reis é repetido letra por letra em Isaías capítulo 37. Versículo 35, vamos ver. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu, feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Levantando-se pela manhã cedo, todos eram corpos mortos. Senaqueribe, rei da Síria, partiu, voltou, ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus próprios filhos, o feriram à espada e escaparam para a terra de Arará. E Esaradom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. O inimigo voltou para a sua toca e ali foi destruído. O próprio inimigo se destruiu dentro de si mesmo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o povo de Deus tem que ser um povo de oração, tem que ser um povo que persevera na batalha espiritual. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para os instrumentistas virem aqui à frente. Marcão, a irmã Olinda, o Adilson Júnior, vem aqui à frente. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a voz definitiva do Senhor foi: nenhuma flecha Ele vai jogar aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, nós estivemos assolados por obras do diabo. O maligno se levantou contra essa igreja, como contra muitos nessa igreja, mas nós os derramamos no jejum e na oração. E ontem, na hora do almoço, o Senhor me deu esta palavra.
Porei o anzol no seu nariz, o freio na sua boca, farei voltar para onde veio e nenhuma flecha atirará. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Aleluias. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que nosso és Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Sou Deus que dá vitória. Me buscaste, eu te dou a vitória. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Reba Radiconta, Lava Suda, Radiconta, Rico Radicanso da Radias.